Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o gênero oral entrevista. A entrevista é um gênero oral muito presente nos meios de comunicação, no rádio, na televisão, nos veículos impressos, e ela é um gênero que nasce essencialmente na oralidade. Então, por mais que a gente encontre por aí textos transcritos em veículos impressos, em veículos escritos, a gente vê que a essência da entrevista está na oralidade. Qual é a função do gênero entrevista? A função do gênero entrevista, na maioria das vezes, é informar algo sobre alguém, sobre algum assunto, sobre algum conteúdo, já que a entrevista propõe o encontro de dois interlocutores, duas pessoas que vão se encontrar para estabelecer uma comunicação. Bom, a gente está acostumado a ver esse tipo de situação muito comum na televisão. Os entrevistadores e os entrevistados se encontram em determinados programas, se encontram em situações jornalísticas. Por quê? Porque a entrevista tem uma relação muito forte com o domínio jornalístico. As notícias e reportagens são construídas com base, muitas vezes, nos relatos de pessoas que dão entrevistas. Então, é costume que você encontre, o repórter, o entrevistador com um microfone, se dirigindo aos entrevistados e fazendo algumas perguntas. Aí eu queria trabalhar em cima dessa metáfora. Vamos pensar que esse microfone é o seu objeto de trabalho para você falar com o interlocutor, com a pessoa que vai dar essa entrevista. Você tem que tomar muito cuidado, não só com o posicionamento desse microfone, na sua voz e na voz da pessoa com quem você está falando, mas você tem que se preocupar também com a escuta. As pessoas, quando estão muitas vezes segurando o microfone, elas se sentem donas da situação comunicativa e esquecem que a entrevista ela é conduzida também pela escuta. Então, diante de uma situação como essa, sempre pense, eu estou entrevistando alguém, eu estou falando com alguém, então vou dar espaço para essa pessoa falar e vou ouvir. É costume que você veja esse microfone em situações jornalísticas, por exemplo, vários microfones ao mesmo tempo, uma pessoa, uma celebridade, um político dando uma entrevista, porque os veículos de comunicação aproveitam essas situações para ouvir personalidades importantes. Às vezes você vê também vários microfones expostos em uma mesa num tipo de entrevista que a gente chama de entrevista coletiva. Muito comum, por exemplo, após o término de um jogo de futebol ou para o lançamento de um filme, de uma série, de um produto televisivo, no qual os profissionais, tal como os jogadores depois de um jogo, tal como os artistas, antes do lançamento de alguma obra artística, convocam vários jornalistas para serem informados sobre o que vai acontecer ou o que aconteceu. Na entrevista coletiva tem uma curiosidade interessante, que é o fato de que os entrevistados estão diante de pessoas, de especialistas, que podem fazer os mais variados tipos de pergunta. Então, é muito bom estar preparado para o que pode vir, tanto para informar sobre o que aconteceu, quanto para informar sobre o que vem por aí ou sobre algum assunto quente, porque os jornalistas estão sempre atentos para captar informações que podem não fazer parte do roteiro daquela entrevista, mas que eles não vão perder aquela oportunidade, por exemplo, de falar com um jogador. A entrevista é uma troca e essa troca nunca pode ser perdida de vista. Agora, cuidado para não ficar vaidoso segurando o microfone e pensando só em você. Pensa na pessoa que está falando também. No gênero entrevista, então, a gente tem uma relação muito forte entre diálogo e entre escuta. Quando você faz uma entrevista, é muito comum que você elabore um roteiro, um conjunto de questões, os seus questionamentos para a pessoa que está recebendo essa entrevista. Você tem que tomar muito cuidado, porque quando você não escuta o que o outro fala, e quando a gente fala em oralidade, a gente fala em gêneros que são expostos por meio da fala, mas não há comunicação se você não escuta o outro, quando você não percebe o que o outro está falando, muitas vezes essa entrevista ela fica precária, ela fica prejudicada. Por quê? Porque você acaba repetindo uma pergunta de algo que o entrevistado já falou, ou porque você acaba fazendo uma pergunta que não faz mais sentido dentro da resposta que foi estabelecida. Então, cuidado também para não se engessar, não se amarrar num roteiro elaborado previamente e acabar não conseguindo extrair do seu entrevistado as principais informações e as informações mais necessárias. A linguagem e o contexto da entrevista vão variar conforme o tipo de entrevista que é realizado. Na sala de aula, muitas vezes, você pode ser solicitado a fazer uma entrevista com um coleguinha em relação a um trabalho de escola, um trabalho de literatura, de história, de geografia. Então, essa entrevista vai ser uma entrevista mais informal. Ou seja, você vai poder utilizar uma linguagem não necessariamente tão formal, tão voltada para a norma padrão. Você pode brincar um pouco com essa linguagem caso a situação comunicativa permita. Nesse caso, que há uma relação de intimidade, as perguntas são marcadas por esse nível um tanto mais informal. Mas imagine vocês que vocês vão receber na escola um escritor, uma personalidade da cidade, e essa pessoa vai
ser de fato recebida por vocês em um contexto um tanto mais formal, como por exemplo o lançamento de um evento de arte, um festival de música. Então, se você recebe essa personalidade na escola, você tem que se preparar para uma situação mais formal e elaborar perguntas que caibam no contexto. Como a gente falou que o gênero entrevista ele nasce na oralidade, é porque mesmo que depois você tenha que transcrevê-lo, a comunicação entre duas pessoas é a principal. Por mais que hoje seja possível fazer uma entrevista, por exemplo, por e-mail, pelo celular, é possível, isso acontece. Só que alguns elementos da oralidade são prejudicados. Sabe por quê? Porque quando a gente dá uma entrevista, a gente também dá informações não só com a palavra escrita, dá informações também com o rosto, com o corpo, com a maneira que a gente se coloca e pela maneira que a gente não se coloca. Porque muitas vezes o entrevistado pode dizer, não quero falar sobre esse assunto. Ou seja, o entrevistador tem que estar preparado para o que vem do outro lado. Não é um gênero autoral, não é um gênero que depende só de você que manda as perguntas. Não, o que vem de lá para cá é muito importante. Então, pense sempre no contexto de comunicação e pense sempre na linguagem que você vai utilizar com a pessoa que está se comunicando com você. Aqui nós temos um exemplo de uma entrevista que pode acontecer tanto na TV, mas uma situação como essa, né? Pode acontecer também no rádio, e às vezes você está ouvindo em casa a reprodução de uma entrevista, que pode ser ao vivo, que pode ser gravada, mas que aconteceu também no calor, na temperatura do ao vivo. A entrevista tem essa característica de ser um gênero que dialoga muito com as circunstâncias do ao vivo, porque ele acontece ao mesmo tempo em que é gravado, em que mesmo que você ouça depois essa entrevista gravada, aqueles acontecimentos de fato ocorreram em um contexto que permitiu a interação imediata entre os interlocutores. Isso dá à entrevista um caráter quente, diferente de outros gêneros orais que podem ser ensaiados. A entrevista dificilmente vai poder ser ensaiada, porque você não sabe de fato o que o outro vai falar. Nós temos alguns tipos de entrevista que seguem uma estrutura. Vamos imaginar, por exemplo, que você vai fazer uma entrevista para gravar um documentário escolar, um estudo que você está fazendo na disciplina de História, de Geografia, de Física e Química. Além de escolher o tema, então, você pode escolher o formato, ou seja, você pode fazer um formato de entrevista estruturada, que é uma entrevista concentrada, estruturada por meio de perguntas previamente elaboradas, guiadas pelo que a gente chama mesmo de um guião, ou seja, um roteiro de perguntas muito bem preparado para que você não fique diante de uma situação inesperada. O problema de uma entrevista muito bem estruturada e muito engessada é que você pode não estar preparado para os imprevistos, e isso pode te afetar um pouco, porque por mais que seja interessante você ter o guia muito bem elaborado, embasado no conteúdo e embasado nas pesquisas que você fez sobre o entrevistado, você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes vai ser uma deixa dada pelo entrevistado, uma informação nova que você não sabia, ou uma interpretação que esse entrevistado faz da sua pergunta que vai permitir com que esse conteúdo, essa entrevista seja conduzida para um outro caminho. Então fique atento, tenha um faro um tanto jornalístico. Mesmo que você vai entrevistar o seu coleguinha, um professor, fazer um trabalho de escola em família, fique atento ao que o outro fala para que você possa também reestruturar a sua entrevista. Por isso que existe um tipo de entrevista intermediária que é a entrevista semi-estruturada, que é quando você elabora perguntas. Ok, você tem lá o seu guião, mas você está preparado para esses imprevistos. Quando a pessoa fala uma outra coisa, você já lança uma pergunta baseado no que ela falou. A entrevista não estruturada não é muito recomendada para um trabalho escolar, ou seja, uma entrevista que você não tem, de fato, as perguntas elaboradas, não há nenhum guia. Esse é um grande risco, porque quando você se depara com um tema, você precisa estudá-lo. Se você estudar esse tema, você vai saber fazer as perguntas certas. Não é só porque você vai entrevistar um médico para fazer uma pesquisa de biologia, por exemplo, sobre algum tipo de doença, que você não vai pesquisar sobre a doença antes ou, se for necessário, sobre esse médico. Nunca chegue diante de um entrevistado sem informações sobre ele ou sobre o assunto, porque vai parecer que você não tem domínio nenhum, que você não estudou. No caso de um jornalista, ele tem o desafio de se especializar sempre em diferentes temáticas para corresponder à expectativa daquela pauta, daquela notícia, daquela matéria. No seu caso, como estudante, pense sempre que você também tem que fazer esse exercício jornalístico, investigativo, de descobrir o tema e de descobrir algumas informações relevantes sobre o entrevistado. Depois da elaboração desse roteiro de perguntas, você vai de fato para o que a gente chama de realização da entrevista, que pode acontecer nesse tipo de contexto, televisivo, radiofônico, pode acontecer por meio apenas de um encontro entre duas pessoas com a utilização de um gravador. Nesse caso, você precisa estar muito mais livre, porque o gravador está ligado, então você não tem mais a pressão tecnológica de um microfone ou de qualquer outro aparato, então essa conversa pode fluir de forma muito natural. No entanto, você tem que tomar um cuidado, porque caso a entrevista demore muito, sejam muitos minutos de entrevista, sejam
muitas horas, acontece, depender da relevância, dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo. Logo depois você vai ter um trabalho delicadíssimo, que é o trabalho de transcrição dessa entrevista, se ela for publicada num veículo impresso, se ela for transformada depois em um texto escrito. E mesmo que seja também para a elaboração de um documentário escolar, de um documentário audiovisual que você esteja fazendo, de um produto audiovisual, é importante que você pense também na transcrição, porque ela vai determinar o conteúdo. Quando você faz a transcrição de uma entrevista, você, além de relembrar os fatos narrados, você consegue depois reestruturar esse discurso e ver como você vai conseguir apresentá-lo para o público que vai ler ou assistir a essa entrevista. No caso de um programa de TV ou de rádio, muitas vezes essa edição é muito rápida, esse controle das informações, ele é muito rápido porque ela pode ter sido gravada hoje, a entrevista hoje à tarde, para ser exibida hoje à noite. Então, esse tempo ele é muito corrido. No caso de jornais e revistas impressos, especialmente revistas semanais, há um tempo de você transcrever esse conteúdo, selecionar as informações, mas com todo o cuidado da veracidade, ou seja, a informação que vai ser colocada naquela entrevista precisa ser verdadeira. Claro, você não precisa repetir erros de português, você não precisa repetir um erro, uma fragilidade que o entrevistado cometeu, um deslize, uma gíria, uma risadinha, você não precisa reproduzir literalmente tudo, mas você não pode acrescentar ou deturpar nenhuma informação. Fique atento a isso, porque a transcrição exige algumas adaptações adequadas a um contexto, mas que não podem fugir também ao roteiro, à ideia que o entrevistado passou. Senão você vai estar desviando a informação e você vai estar mentindo, ou seja, o valor dessa entrevista vai ser zero, né? Logo depois que você elabora tudo isso, transcreve, seleciona o que vai ser colocado na entrevista, você coloca um título e produz um texto síntese. Esse texto síntese vem antes das perguntas e das respostas para apresentar o entrevistado, no caso de uma entrevista que é publicada. Lembra num programa de TV quando o apresentador diz quem vai ser o entrevistado da noite, da tarde do programa? Hoje vamos receber fulano de tal, famoso músico. Ele faz um resumo. Quando você vai transcrever a entrevista que nasce na oralidade para um domínio escrito, você também precisa fazer isso. Um título, uma apresentação e em seguida você reproduz as perguntas e as respostas. No final, se você quiser, você pode fazer uma reflexão ou encerrar de fato com a pergunta que foi feita com o entrevistado. Então, da próxima vez que você for realizar uma entrevista ou se você for realizar pela primeira vez, lembre-se sempre, ouvir é tão importante quanto falar. E quem fala mais é o entrevistado, não é o entrevistador, hein? O tema de hoje foi entrevista. Muito obrigado.